Olá, meninas e meninos, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula, eu sou professora de História do Campus IFMG Betim. Eu sou a Marta, também sou professora de História do IFMG Campus Betim, e nós vamos continuar hoje resolvendo com vocês as questões do vestibular da Unicamp e as questões abertas. Isso. Hoje, Marta vai resolver com vocês a questão de número 2, e para isso eu vou fazer a leitura da questão e a gente vai continuar dando as dicas aqui de como fazer uma boa questão aberta, né? Como resolver de forma objetiva e completa. Vamos lá, Marta. Em 10 de outubro de 1810, Adhan Dozan, 1797-1818, rei do Daomé, no atual Benin, enviou uma carta para o Brasil endereçada a Dom João, príncipe regente, acompanhada de uma lista de presentes contendo objetos de prestígio, cujo uso era privilégio real. Uma parte dos artefatos descritos na carta integrava o acervo do Museu Nacional, que foi destruído em um grande incêndio no ano de 2018. Entre os objetos que Adhan Dozan usou para presentear Dom João, destacavam-se o trono do rei daomeano, imagem a seguir, cetros, bengalas, bolsas, sandália e abanos. É um trecho retirado de um texto da Marisa de Carvalho Soares, Trocando Galanterias, a Diplomacia do Comércio de Escravos, Brasil-Daomé, publicado em... Não tem, né, Marta? O ano. Não apareceu o ano. Vamos lá. Então, gente, essa é uma questão que ela traz, a gente já vai ler, vai ver as perguntas ali, né, mas vou fazer uns comentários para vocês, que, assim, num primeiro momento, ela pode assustar um pouquinho. Ao contrário da questão número 1, que a gente discutiu outro dia com vocês, né? Que talvez vocês já tivessem um pouco mais de contato, né? Tivessem ali estudado um pouco mais sobre a colonização holandesa, já tivessem em algum momento visto ali as imagens. Essa, quando começa a falar ali de Adandozang, eu não sei se provavelmente não pronuncia assim, mas também é o jeito que eu sei, Paulo. E do Daomé, pouco a gente ainda conhece e estuda sobre as relações comerciais entre a África, os países africanos, os territórios africanos e o Brasil. Então, quando fala, às vezes, ali do rei Adandozan, isso pode gerar um medo em vocês, uma insegurança de responder essa questão, porque talvez vocês nunca tenham ouvido falar dele, tá? Mas ela traz informações ao longo do texto que vocês vão ver, permite que a gente consiga responder a questão. Então, é muito importante que vocês vão marcando o que o texto está destacando para a gente, porque ele não vai pedir para a gente nada muito além do que ele apresentou e de uma interpretação de contexto daquele momento. E isso ele nos permite fazer, porque ele está falando ali para a gente esses objetos são enviados, né, junto com uma carta para o Dom João, que estava no Brasil em 1810, e nos fala ali o período que o rei Adandozan viveu e governou ali no território do Daomé, tá, gente? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, talvez fosse importante a gente entender que Dom João está no Brasil, então essa carta e esses presentes vão vir para cá. Então, embora eles estabeleçam aí uma questão diplomática entre o Daomé e o Portugal, né? Então, seria uma relação diplomática luso-africana, ela também é afro-brasileira, porque, afinal de contas, Dom João está no Brasil. E isso nos fala por que esses objetos, inclusive, estavam aqui no museu no Brasil, né? Por que elas estavam aqui no Museu Nacional e não estavam em Portugal. Então, esse contexto é importante. Dom João está aqui porque veio com toda a família real, tentando ali numa estratégia para tentar preservar o trono e fugir do Napoleão, tá? Estou trazendo isso por quê, gente? Porque nessa carta que o Adandozan vai mandar, que não é o objeto que a gente está analisando, não é o documento que a gente vai analisar, mas eu vou só falar um pouquinho, porque, afinal, ele menciona no texto, né, para vocês terem uma noção, ele se coloca como, inclusive, superior a Dom João em vários momentos, porque Dom João era ainda príncipe regente nesse momento, né? A mãe dele, que era rainha, ela é considerada como incapaz, isso vocês devem lembrar, né? Vocês devem ter estudado, a Dona Maria, ela é considerada como incapaz,
e Dom João está governando como príncipe regente. Ela vai morrer em 1816, onde ele vai assumir, mas ele só vai ser coroado mesmo em 18, né, em 1818. Então, nesse momento de 1810, quando ele escreve a carta, o Adam dos Anjos escreve a carta para Dom João, em vários momentos ele se refere sempre a Dom João como príncipe e ele como rei. Então, isso mostra que ele está estabelecendo uma relação ali de paridade, de igualdade, inclusive em alguns momentos querendo, de certa forma, destacar ali alguma superioridade que ele teria em relação a Dom João. E outra coisa que ele fala é que ele comenta, em alguns trechos, o fato de Dom João estar no Brasil e coloca como se ele estivesse escapando de uma briga. E daí, entre outros presentes que ele vai mandar, depois, se vocês quiserem, vocês procuram, tem, por exemplo, um tecido, uma bandeira que tinha ali os feitos que o Adam dos Anjos está narrando como ele tendo vencido. Óbvio que é ele que escreve a carta, né, gente? Então, ele controla a narrativa. Ele vai se colocar como um rei guerreiro, como um rei de muitas vitórias, como alguém muito importante, e para tentar atingir, e ele mostra isso através dos presentes que ele vai mandar. Então, é legal da gente ver isso. Ele escreve uma carta e ele manda presentes que vão estar legitimando, de alguma forma, tentando comprovar essa narrativa que ele escreve na carta, tá? E a bandeira, nesse sentido, tinha essa ideia de mostrar que ele era um rei guerreiro, um rei de muitas vitórias. Outra coisa que é importante vocês observarem, que daí está escrito no trecho, a gente vai usar isso para a nossa resposta depois, é que parte desses objetos que são enviados são objetos reais, ou seja, de uso, que seriam de uso dos reis, como o trono, o cedro, que é o que está aparecendo ali, né, para a gente analisar, a sandália, que era uma sandália que o rei utilizava, né, então ele manda objetos reais para tentar dizer, ó, estamos trocando presentes de igual para igual, estamos trocando presentes, porque ele pede também, tá, gente? Ele pede vários presentes na carta. Ou seja, eu estou lhe mandando, e se você quiser estabelecer relações comigo, você que me mande outros presentes de volta também, né? Uma carta diplomática. Ele está tentando negociar ali a questão da escravidão, do tráfico de pessoas escravizadas, né? Isso chega a aparecer ali no trecho, ele destaca isso para a gente no trechinho que ele está colocando. O Adam dos Anjos, ele quer ter um controle maior sobre o tráfico, ele quer que diminua as bandeiras, né, os traficantes europeus, e que ele possa participar ativamente, não só da captura e da venda dessas pessoas escravizadas, mas que ele possa participar e usufruir também dos lucros do tráfico, tá? Então, esse é o objetivo dos presentes, é estabelecer uma relação diplomática com Dom João, com o Império Português, e principalmente com esse objetivo, com esse interesse de participar, então, de poder ter uma participação maior no tráfico de pessoas escravizadas, que era, naquele momento, extremamente lucrativo, tá? Nesse momento, gente, da vinda de Dom João para o Brasil, o tráfico começa a ampliar, tá? E ele vai se ampliar por um bom período, acho que a gente chegou a comentar isso com vocês em outras questões, né, nas questões fechadas, porque quando a família real vem para cá, a gente tem um incentivo a uma dinamicidade econômica que depois se amplia ali, e com a questão do café, né, que vai ganhando força, e a gente vai ter um aumento do tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil no início do século XIX. E esse tráfico, ele é um comércio lucrativo, e é essa negociação que está acontecendo ali por meio dessas cartas e da troca de presentes entre Dom João e Adam dos Anjos, tá? Então, só vou retomar aqui, daí a gente vai para as alternativas. O que a questão quer que vocês pensem é que foram estabelecidas relações diplomáticas entre o Império Português, relações, então, luso-africanas ou afro-brasileiras, relações diplomáticas e comerciais, acordos, tratados, e que talvez a gente estude muito mais os que acontecem ali com países europeus, mas que se a gente está falando de um longo período de relações comerciais entre o Brasil e o território africano, a gente deve também começar e se dedicar mais a tentar entender como que se estabeleciam essas relações, essas trocas, esse comércio, com base em que eles eram estabelecidos. Quem eram essas lideranças, né? A gente não vai falar tanto do Adam dos Anjos aqui, porque não é o cerne da questão, né? A questão vai nos pedir para analisar esses objetos, mas que a gente precisa conhecer mais
sobre esse período também, essas características da nossa história história enquanto nação, né, enquanto brasileiros, tá bom? Vamos para as alternativas. Então, vamos lá. Com base no excerto e na imagem, letra A. Cite e explique uma das funções assumidas pelos objetos no âmbito da diplomacia estabelecida entre Brasil e África no começo do século XIX. Isso. Então, aqui, gente, de novo, né, vocês vão destacar ali o que a questão está pedindo para a gente. Está pedindo para citar e explicar o que esses objetos representam no aspecto da diplomacia. Então, o cerne da pergunta é a gente pensar sobre essas relações diplomáticas, tá? Que vão ter ali o objetivo ligado ao comércio. Então, como ele quer que vocês citem, expliquem, a gente vai começar naquela mesma estruturazinha que a gente falou da outra questão. Vocês podem começar destacando que é um documento, que é escrito, que esses objetos, né, eles se referem a um documento escrito pela Dandozan, enviado, né, uma carta enviada pela Dandozan para o Dom Pedro II, em 1810, e que ele vai mandar, junto com essa carta, objetos. Vem todo um grupo de pessoas que vêm para cá, enviados por ele, para tentar estabelecer essas relações, tá? Mas o que vocês podem colocar que é uma carta, porque isso está dizendo lá no documento, então vocês tinham essa informação, né? Que o Dandozan vai enviar uma carta para o Dom João, junto com essa carta vem presentes que legitimam a narrativa que estava escrito na carta. Então vocês estão situando ali. E daí vocês podem destacar quais são esses objetos que aparecem ali. Como eu comentei com vocês, tinha muito mais do que esses que estão ali. Mas vocês vão se utilizar dos que estão aparecendo no documento aí. Então, que foi enviado um trono, um cedro, sandálias reais, uma bolsa real, objetos que estavam ligados ao lugar de onde o Dandozan estava falando, que é o lugar do rei, né? Então, que legitima, que mostra essa troca de presentes reais, tá? E daí sim a gente vai explicar um pouquinho mais quais eram as funções assumidas por esses objetos no âmbito diplomático. Quais que eram essas funções, gente? A função é de mostrar que a relação ali entre Dom João e ele deveriam ser relações de iguais, de paridade. Ou seja, estamos conversando entre dois chefes de Estado, entre dois reis, né, um rei, um príncipe, mas entre dois representantes, e que, portanto, temos as condições de negociar acordos, de negociar o comércio, de estabelecer ali critérios para a realização desse comércio. Então, no âmbito diplomático, esse é o objetivo, gente, de mostrar que a Dandozan está se colocando como um rei e, portanto, tendo condições de negociar com o Dom João em nível de igualdade. Isso é importante a gente destacar, gente, porque é isso que ele quer se colocar quando ele manda esses objetos. Ele não está mandando um produto local, ele não está mandando, sei lá, um tecido só, ele está mandando objetos reais que mostram, que evidenciam que ele era o rei e que ele tinha, então, essa condição de estar negociando junto com o Dom João. Ele, na carta, ele vai falar, inclusive, de outras negociações que ele faz com outros chefes de Estado europeus também, mas isso não entra na questão. O que interessa, gente, então, é destacar que período que esses objetos são enviados, né? A carta e o trono, ali, os objetos. Quais são esses objetos, porque a partir de quais são esses objetos, de vocês escrever aí que era um trono real, um cedro, uma sandália que era utilizada, né, pelos reis, vocês podem entrar daí no argumento, sim, que é o argumento da questão, que é o que isso significava no âmbito diplomático. Significava que eram dois chefes de Estado, é essa narrativa que a Dandozan quer passar, que são dois chefes de Estado e que, portanto, deveriam estabelecer uma relação comercial, acordos que beneficiassem esses estados, tá? Então, essa é a alternativa à letra A, tá bom? Então, a letra B. Descreva o impacto da destruição desses objetos no incêndio do Museu Nacional para o Brasil e para o Benin. Isso, gente. Então, a letra B,
ela vai um pouco mais próxima até do que a gente tinha visto nas questões fechadas, né? Que às vezes pensar um pouco também a partir do presente, né? E que lá no trechinho do documento, ele nos falava, né, que esses objetos, parte deles haviam sido destruídos no incêndio que teve no museu, né? O que vocês vão colocar nessa questão, tá, gente? E daí ela quer que vocês descrevam, tá? Então, vocês vão explicar ali quais que são esses impactos. E daí, o que vocês podem pensar? Vocês podem pensar em dois aspectos essa resposta. Pensar, primeiro, na função do museu, né? Qual que é o objetivo de um museu, que é essa questão da formação. Tem muitas perspectivas, né? Mas pensando ali enquanto estudantes que vocês são, no museu como um espaço de formação, um espaço de debate, um espaço de crítica. Então, o objeto não está no museu só ali para você ver. Ele costuma vir ali com uma plaquinha, com um cartaz, com uma informação, que nos traz ali informações sobre quando ele foi produzido, que traz críticas, às vezes, que nos conta um pouco da história, né, desses objetos, e que às vezes traz uma perspectiva crítica também sobre a sua produção. Então, o museu, ele é um espaço de formação. E isso é importante, gente, por quê? Porque... Pode falar. E ressaltar para os meninos como que é um espaço também de disputa, porque pensar sobre por que aquele objeto está nesse museu, nesse país e não em outro, também é relevante, né, para a gente ver a relação entre os países, como que um país pode ter uma postura de mais predatória, né, do que o outro. Excelente, Paula, é isso mesmo, né? Porque isso talvez possa aparecer até em outras questões, né, Paula? Existem muitas disputas em torno de objetos, e daí sim, os países, né, os territórios africanos questionam muito, às vezes, objetos que foram retirados e estão expostos em outros museus, na Europa, em outros lugares, mas que isso priva a população local de conhecer parte da sua história, de pensar sobre a sua história, né? Porque você precisa viajar e ir para outro lugar para ter acesso a objetos que às vezes são objetos que pertenciam àquele país e que no momento ali da colonização ou depois no imperialismo, né, são retirados e que daí essa dominação, de certa forma, ela se perpetua a partir do momento que você dificulta o acesso à própria história daquele país, daquele território. Então, isso é excelente. E então, pensar isso, gente. Vocês podem começar essa questão falando sobre a importância do museu para a construção, né, de uma sociedade crítica, como um espaço de formação e como um espaço, como a Paula falou, que também está em disputa, né? E daí a gente continua. Só que uma coisa que eu queria chamar a atenção, gente, em respostas abertas, né, que vocês vão escrever, para sempre evitar coisas meio absolutas, tá? Porque às vezes a gente faz isso, então a gente coloca como se aquilo fosse tudo, né? Como se a queima, a destruição desses objetos impedisse contar qualquer história. E isso vocês têm que fugir, gente, porque vocês tiveram acesso para responder a questão a esses objetos, a imagem desses objetos. Não são os objetos em si. Óbvio que a gente tem uma perda, mas ainda assim a gente consegue saber da existência da carta, da existência dos objetos, por outras formas. Então, só para ter cuidado, às vezes, com coisas muito absolutas, porque tendem a levar a gente ao erro, tá? Mas voltando aqui para a letra B. Então, vocês podem começar respondendo a questão, falando sobre o museu, né, sobre a importância do museu como um espaço de formação, como um espaço em disputa, porque isso vai mostrar para vocês que vocês estão atentos a esse debate, afinal, é um debate contemporâneo, né, que quando o museu sofreu incêndio, ele se discutiu muito essa questão, né, das verbas que não são destinadas, né, e como isso está ligado a uma política que não vê uma importância e que não preserva a sua história, mas não é isso que vocês vão destacar na questão. Vocês falando apenas que o museu é um espaço formativo, que é um espaço em disputa, já mostra que vocês estão atentos, e depois vocês vão trazer essa questão do próprio ali, da questão do Brasil e de Benin, né, qual que é o impacto para esses territórios, que é a questão de que essas relações, elas são ainda muito pouco estudadas. Por muito tempo, a gente privilegiou entender as relações do Brasil com a Europa, e que buscar conhecer mais sobre a história, sobre as relações atlânticas, né, sobre o comércio, sobre as relações entre o Brasil e os países africanos, é um movimento mais recente, das últimas décadas.
e que, portanto, a queima desses objetos dificulta a compreensão dessa história que por tanto tempo ficou como uma história meio relegada, né? Um enfoque muito maior à escravidão em si, e, enfim, a opressão, ou até numa perspectiva de pensar ali sobre se ela era, em qual lugar que ela era mais violenta ou menos violenta, mas que entender como que se estabelece as relações comerciais, como que se estabelece essas relações de dominação, elas são mais recentemente estudadas. Então, acho que num segundo momento vocês vão destacar isso, que mais recentemente que se tem buscado conhecer mais sobre a história, sobre os impérios africanos, sobre as organizações políticas nesses territórios, como que o Brasil e Portugal estabeleceram relações com essas diferentes formas de organização política nesse território, na África, né, no continente africano, e daí que, sim, a carta e os objetos, eles nos contam, eles nos falam sobre essas relações, e que, portanto, a queima desses objetos dificultam a compreensão dessas relações diplomáticas entre o Brasil e Portugal no século XIX, tá bom? Então, vou retomar aqui, começar a questão falando um pouquinho sobre a importância do museu, porque eles estavam nesse local, e depois destacar a questão do conhecer mais, do buscar conhecer mais sobre as relações diplomáticas, sobre a estrutura, sobre as organizações políticas no continente africano, e como que isso fica prejudicado com a queima desses objetos, né, que mostravam para a gente um pouco dessas relações diplomáticas, como que foram estabelecidas essas relações diplomáticas, ali no caso específico, entre o Daomé e o Brasil, né, a corte portuguesa que aqui estava, tá bom? Acho que é isso. Então é isso, pessoal, até a próxima questão. Um abraço e fiquem bem.